Olá, amigos! Vamos hoje iniciar o livro de Daniel, o profeta Daniel. Se virem no canal, gravei 2 vídeos anteriores a este para dar uma introdução sobre o que é Babilónia, desde Babel até ao livro de Daniel, para ter uma noção histórica. E, portanto, esses 2 vídeos, de Babilónia e de Babel a Daniel, era importante verem antes de começarem aqui a estudar o livro de Daniel, para terem uma perspectiva geral de como é que se chegou aqui, dos significados espirituais que estão por trás. Então vamos iniciar começando a ler o texto e vamos já meditar um bocadinho. Eu não vou fazer aqui um estudo muito profundo teológico, vamos fazer uma reflexão, perceber aqui o que é que tem a ver com os nossos dias, quem era este Daniel, que mundo era este, e comparar com os nossos dias, quem nós somos aqui neste mundo hoje e quanto de Babilónia existe aqui. Por isso eu disse para verem aquele vídeo sobre a Babilónia. E vamos começar então a ler. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, o rei de Babilónia, Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e pôs-lhe cerco. O Senhor entregou-lhe nas mãos Joaquim, rei de Judá, assim como boa parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os transportou à terra de Sinar, depositando esses utensílios na sala do tesouro de seus deuses. Então, chegamos aqui ao início do livro de Daniel com este cativeiro. O rei foi levado, alguns utensílios do templo foram levados. Não diz aqui o que é que aconteceu aos mais importantes, a Arca da Aliança. Possivelmente os sacerdotes podem tê-la escondido, não se sabe, porque depois é construído o segundo templo, mais tarde, e não se fala aqui desse assunto. Se calhar era interessante até um dia fazer um vídeo só para estudar esse assunto da Arca da Aliança, o candelabro, o que é que aconteceu. Mas aqui fala de utensílios de ouro que foram levados, uma boa parte, diz aqui. E mais para a frente no livro de Daniel volta a falar desses utensílios. O rei foi levado. Vou colocar-vos aqui um mapa onde mostra, aqui diz no texto, da terra de Sinar. A terra de Sinar quer dizer entre os 2 rios, o Eufrates e o Tigre. E esta região é chamada a região de Sinar, entre os rios ou com os 2 rios. É o nome do termo Sinar ou Sinear. Aqui da parte de cima, a Assíria, quando foi o Império Assírio, o Império tinha Nínive como capital e eles conquistaram até o Reino do Norte, esta região de Canaã, o Reino do Norte, e foram levadas cativos as tribos do Norte. No Reino do Sul era Judá, com o pequeno Benjamim embaixo, e quando agora este Império da Babilónia se ergue, alcança também aqui o Reino de Judá. Então eu coloquei aqui para lembrarmos, mas vejam os outros vídeos, para lembrarmos o cativeiro assírio levou as 10 tribos do norte em 722 a.C. e agora estamos neste tempo do cativeiro babilónico. Aconteceu o cativeiro por 3 fases de deportações, levavam as pessoas para a Babilónia. E neste momento nós estamos na fase aqui do 609, quando Daniel é levado logo na primeira deportação. Em 586 é depois mesmo destruído o templo. De lembrar que estes cativeiros foram punições divinas, porque eles se corromperam muito mesmo. No caso do Reino do Norte, os reis criaram um sistema religioso paralelo, pagão, não seguiam aquela fé do Deus Yahweh que se tinha revelado no Sinai a eles. E eles foram levados e nunca mais foram trazidos de volta, ficaram espalhados nas nações. No caso de Judá, estamos aqui. Judá, de lembrar que Deus, na genealogia dos reis, o primeiro rei foi Saul, mas de todo o reino. Davi também reinou, Salomão, e depois o filho de Salomão já reinou só sobre Judá, por causa da corrupção na vida de Salomão. Mas Judá tem a herança de Davi, a promessa a Davi, que haveria sempre rei sobre o trono. Então,
avancemos, vamos continuar a ler aqui no versículo 3. Depois o rei ordenou a Asfenez, chefe dos seus eunucos, que escolhesse dentre os filhos de Israel alguns moços, quer de sangue real, quer de famílias nobres, os quais não devia haver defeito, nos quais não devia haver defeito algum. Deviam ter boa aparência, ser instruídos em toda a sabedoria, conhecedores da ciência e subtis no entendimento, tendo também o vigor físico necessário para servirem no palácio do rei. Asfenez lhes ensinaria a escrita e a língua dos caldeus. O rei lhes destinava uma parte diária das iguarias reais e do vinho da sua mesa. Eles seriam educados durante 3 anos, depois dos quais deveriam tomar lugar ao serviço do rei. Então, este Asfenez, ou Aspenaz, como diz na outra versão da King James atualizada, que eu estou a publicar antes sempre de fazermos o estudo, o vídeo dos textos tem é outra versão, mas aqui esta é a Bíblia de Jerusalém, Asfenez, portanto, ou Aspenaz. Este Aspenaz era chefe dos eunucos. Eu fui ver a palavra eunuco, se queria dizer sempre alguém que é castrado por segurança também das mulheres que estão lá no palácio do rei, mas não, nem sempre. Fui ver e alguns não são eunucos castrados. Haverá eunuco, o termo aparece também só como aquela pessoa que serve o rei. Portanto, nem todos são castrados. No caso de Daniel, eu fui ver isso porque realmente Daniel aqui é referido em todo o livro de Daniel. Até na Bíblia é sempre referido, mas nunca é referido que ele tivesse sido casado, nem que ele tivesse filhos. Porque esta questão da descendência é muito importante sempre na Bíblia, sempre. E não é referido que ele tivesse filhos aqui. Então, é possível também que ele tenha sido castrado. Não sabemos. Que ele era um profeta de Deus, isso é claro, e então ele estava aqui no meio destes moços, aqui ainda não está a falar de Daniel, já vão referir Daniel a seguir, mas foram escolhidos rapazes jovens, ainda bastante jovens, porque um jovem pode ser modelado, é sempre preferido, não é? Que fossem bonitos, que fossem fortes, saudáveis, muito inteligentes, muito perspicazes, capazes de entender, de serem ensinados em tudo aquilo que era necessário para depois servirem o rei. Que fosse agradável ao rei depois conversar com alguém inteligente e que estivessem dispostos a aprender. Continuando o texto, entre eles encontravam-se Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que eram judeus. Cá já tinham vindo da região de Judá e eram chamados judeus. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes. Daniel se chamaria Baltazar, Ananias, Sidraque, portanto o Daniel Baltazar, o Ananias Sidraque, o Misael Misaque e o Azarias Abednego, aqui nesta versão. Então, estes rapazes, com esta descrição, bonitos, sábios, inteligentes, ainda jovenzinhos, a primeira coisa que lhes fizeram foi mudar o nome. Isto é, imaginem, qualquer um que está a ouvir, eu imagino, eu chamo Lucinda, o meu nome vem do termo luz, e eu ia para um lugar diferente, levavam para um lugar diferente, com uma cultura diferente, e a primeira coisa que me faziam era mudar o meu nome. Então, imagino se pegassem no meu nome e mudassem, me chamassem uma coisa com um significado que fosse oposto, que não fosse o significado que o meu nome tem, uma coisa que significasse trevas, ou noite, ou escuridão, qualquer coisa oposto. É assim mais ou menos um paralelo. Vamos ver aqui os nomes. Então, os nomes Daniel, Ananias, Misael e Azarias tinham na sua composição sempre ou partícula L, ou aqui não dá para ver porque é português, mas era IA, vem a contração do tetagrama divino. A primeira parte é IA, é uma abreviatura do nome de Deus, que Deus revelou a Moisés. Deus disse a Moisés, revelou este nome, e se forem ler o texto onde diz lá eu sou, mas nas Bíblias em português tiraram o tetagrama divino. E então parece que está lá só o Senhor. Onde está o Senhor quase sempre é o tetagrama. Temos que um dia também estudar este tema do nome divino, porque ao tirarem este nome,
Os textos não se percebe, até parece que o eu sou é que é o nome de Deus, e não é. Se forem ler, não é. E esta Bíblia que eu estou a usar também para vos dar os textos antes dos comentários, a King James atualizada, tem sempre lá o nome de Deus. Aqui a Bíblia de Jerusalém também tem o nome Yahweh em muitos lugares, por isso é que eu gosto destas duas versões. Então, Ananiah, Daniel, com L é o termo para Deus, o generalista, como Deus em português, como God em inglês, El, e aqui esta terminação não dá para perceber no português, mas tem Yah, o Yahweh, tanto o Azarias como o Ananias. Aqui é a justiça de Deus, aqui Yahweh foi gracioso, tem graça. Quem é como El, quem é como Deus, e Azarias, Yahweh me ajudou. Tudo aqui nestes nomes tem a ver com a identidade destes rapazes. Eles eram servos de Deus, vinham de um povo que Deus tinha escolhido para ser na terra o canal que trazia não só a lei de Deus, mas que traria o Messias, e trouxe o Messias, foi onde Jesus se revelou. E toda esta identidade, que era quem eles eram, a quem eles serviam, eles quiseram mudar. Aquelas pessoas da Babilónia, então a primeira coisa que fizeram foi mudar. O Daniel passou a chamar-se Baltazar ou Beltesazar, depende das versões, mas o significado, que não dá para perceber no português, o significado tem um exemplo, tesouro de Bel ou que Bel o proteja. Todos estes significados, há algumas dúvidas, são exemplos do que se acha que significa. Em cada comentário vem um bocadinho diferente, porque eram línguas antigas, não é? Que hoje quem estuda dá a sua opinião mas que tem a ver com o nome Bel, isso não há dúvida. Então, Bel era um deus dos principais lá da Babilónia. No caso do Sadraque, que depois é o nome que dão a Ananias, a terminação, como acontecia aqui no Ananias, ali a terminação também não dá para ver no português, mas era Aku, que era o deus Lua, que eles adoravam também da Babilónia. Aqui o Misak também terminava em Aku. Quem é como Aku? Também era aquele Aku, deus da lua, na Babilónia. Abednego, servo de Nego, também era o outro deus da Babilónia. Então, os nomes que tinham Deus no seu nome, Daniel, justiça de Deus, passou a ser algo que belo. E eles não podiam fazer nada. Eles começaram a chamar-lhes essas coisas. Eles não podiam dizer, não quero que me chamem isso, que horror. Não podiam. Tiveram que assumir, claro que entre eles continuavam a ser quem eles eram, mas ali naquele contexto tinham estes nomes e chamavam-lhes estes nomes. Então, aqui chegamos a esta situação de choque, não só cultural, mas de identidade. Eles eram aquele povo que Deus tinha escolhido, a quem Deus se tinha revelado no deserto, que aprenderam a lei de Deus em toda a terra. Eles tinham a lei de Deus, a revelação de Deus. Diz lá, ao longo do Antigo Testamento, que eles viram a Deus, comeram e não morreram. E os profetas de Deus vieram naquele povo, a voz de Deus, a lei de Deus, o Messias viria daquele povo. E eles de repente viram-se ali, fora da sua terra, fora do seu povo, da sua cultura e do seu Deus. Veremos agora mais para a frente como é que Daniel se vai comportar. Mas isto foi um choque tremendo para estes rapazes. E vamos ver aqui tudo o que vai acontecer. Tudo o que vai acontecer a partir de agora. Mas o objetivo de ensinar a língua, ensinar a escrita e mudar os nomes era, sem dúvida, modelar estes jovenzinhos para se transformarem em algo que eles queriam, à imagem daquele sistema babilónico, à imagem desta religião do mistério que ali existia na Babilónia. Porque se forem ver os vídeos para trás, falam um bocadinho disso, mas nós aqui não conseguimos aprofundar. A árvore da ciência do bem e do mal, lá do Gênesis, que transmitia o bem misturado com o mal, propagou-se e transformou-se nesta religião do mistério que vai sempre não crescendo ao longo da história, até chegar agora ao final, onde este tempo que nós vivemos. Existe essa religião dos mistérios. Se forem para essas sociedades secretas que existem, tudo o que está em oculto,
Eles praticam esta religião do mistério. Têm a cara bonita, que fala de luz e de sabedoria. Tudo o que fala de muitos deuses. Que qualquer Deus é válido. Da luz, do mistério. A busca da sabedoria pela sabedoria. Tudo o que não nos leva para Jesus. Para as escrituras que Jesus deixou. O único caminho, Jesus, o único caminho, a única verdade, a única vida, é porque estão no outro caminho, na tal estrada larga que Jesus disse. Então, chegamos aqui à última imagem que eu deixei para refletirmos sobre esta questão da mudança. Eu coloquei esta frase aqui, seguir a Cristo no mundo do anticristo, porque nós não estamos tão diferentes assim do tempo de Daniel. Daniel foi levado ali para aquela Babilónia e nós? Nós já nascemos na Babilónia. Nós já nascemos aqui. Os nossos pais já estavam aqui na Babilónia. Quanto da herança dos nossos pais é desta religião do mistério? Quanto da religião dos nossos pais é a fé que Cristo nos transmitiu? Porque o Daniel trazia algo consigo, ainda trazia algo dentro de si para seguir, apesar do que o rodeava. Mas nós não. Nós já nascemos na Babilónia. E quando eu, em 1989, de repente percebo que eu que não cria em Deus nenhum, e de repente percebo quem é Jesus e como Jesus me chamava e como Ele me chamou para voltar às Escrituras e somente a elas e ali encontrar-me com Ele. E depois foi um sem fim de experiências com Ele. É como Jesus diz que o reino, arrependei-vos porque é chegado o reino, mas o reino está dentro de vós. Então, no meio desta Babilónia, é possível nós termos o reino de Deus dentro de nós, como este Daniel tinha ali. Não é? Só que ele não tinha nascido lá, depois outros nasceram lá, também tinham que encontrar-se com o Deus verdadeiro ali no meio da Babilónia. Diz a Escritura que este mundo jaz no maligno. Estais no mundo, mas não sois do mundo, disse Jesus. Então, Jesus nos chama aqui, no meio da Babilónia que nós hoje vivemos, onde nós estamos, Jesus nos chama a sair, diz lá Paulo, sair do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e não servir mais à Babilónia nem aos deuses da Babilónia, mas o tal caminho que eu estou sempre a dizer, o único caminho, a única verdade, a única vida, que é Jesus e ser discípulo de Jesus neste mundo. Servir o reino de Deus dentro de nós e não a este império das trevas. É um grande desafio, porque nós nascemos na Babilónia. Não é? É um grande desafio para nós hoje largar todos estes falsos deuses, todas estas falsas religiões. E agora o mais perigoso de tudo o que nós temos aqui neste mundo é o tal humanismo, tudo o que é centrado apenas no homem e aquelas religiões que se mascaram de anjo-luz, como Satanás se transfigura em anjo-luz. Mascaram-se porque os homens inventaram muitas tradições. Quando Jesus vem, e ele denuncia todo aquele sistema religioso dos fariseus, porque são os religiosos, precisamente, a institucionalização da fé que deturpa a fé simples de Jesus. A fé de Jesus está nos testemunhos dos discípulos de Jesus. E tudo o resto que nós vemos é que nós não podemos seguir religiões, que são caminhos que os homens fazem, diz que vem de religar, mas é um religar dos homens. Jesus não é uma religião, é uma pessoa, é o Criador, é o Senhor da Terra que virá julgar esta Terra e é Ele que nós devemos servir e seguir e sermos discípulos dEle e obedecer-lhe a Ele. Não é? Então, deixas este desafio. Como é que nós seguimos a Cristo no mundo do anticristo? Porque está tudo corrompido. Então devemos abrir o nosso coração, primeiro, passar pelo tal processo que Jesus dizia, que ele chamava o arrependimento, que é nós reconhecermos quem Ele é e quem nós somos. E onde estamos. E depois Ele chamava-nos para o seu reino, uma mudança de autoridade. O homem não se pode servir a ele mesmo, porque o homem, quando ele decidiu fazer isso lá no Éden, ficou debaixo da autoridade de Satanás e está debaixo da autoridade de Satanás. A única forma do homem se libertar da autoridade de Satanás é passar para o outro reino, onde Jesus é o Senhor desse reino. Então, não há um reino intermédio, onde o homem é Senhor de si mesmo. Não existe.
porque o homem ser senhor de si mesmo foi o caminho da serpente que levou a essa religião da Babilónia e que levou ao mundo que nós vivemos hoje. O grande engano de Satanás é que ele não existe e que o homem se pode servir a si mesmo. Então deixo-vos este desafio, deixo os livros, aqui 2 livros para quem tiver curiosidade. O Enoque é uma espécie de romance que eu escrevi a imaginar como seria a história de Enoque. E depois o que é interessante neste livro é que tem um apêndice que é um estudo assim com alguma profundidade sobre os Nefilim na Bíblia, em textos que não são muito conhecidos. E o livro da vida tem o estudo de um versículo de Apocalipse que pode ser interessante. Está tudo gratuito no site e todo o trabalho que eu faço está todo no site. Desafio-vos a ler o livro de Daniel, acompanharem. Eu vou ter sempre um vídeo com o capítulo antes de falar antes de comentar o texto, e com essa versão da King James atualizada, de modo que podem seguir sempre os textos. Desafio-vos a entrar na profecia bíblica e sempre pedindo ao Espírito Santo que vá revelando aquilo que tem que revelar a cada um de nós. Um abraço e até ao próximo vídeo.